Bom, vamos lá falar mais um pouco sobre Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Quem acompanha este canal sabe que eu tenho feito praticamente um diário de leitura desse livro, né? Isso aqui já está quase que virando um curso sobre Memórias do Subsolo, né? Mas é que, gente, esse livrinho aqui, livrinho muito entre aspas, né? Com um pouco mais de 100 páginas, 150 páginas, né? Tem tanta coisa aqui, né? A cada página que eu leio aqui, sei lá, dá para elaborar uma tese, né? São tantas coisas postas aqui que dá para a gente tranquilamente, né, seguir aqui com o formato de um curso sobre memórias do subsolo, né? É um livro muito bom, é um livro muito livraço, gente, livraço, recomendo. Confesso que Dostoiévski não é um autor também assim muito tranquilo de ler, né? Eu não acho, eu estaria mentindo, né? Se eu dissesse, tranquilo ler Dostoiévski. Não, não acho, né? Mas se você se dedica, se você se debruça, é um autor que vale muito a pena, né? Tem muita coisa para falar aqui. E Dostoiévski é atemporal, né? Nos vídeos anteriores, eu já contextualizei um pouco, né, a estrutura do livro, a história, o personagem. Então, neste vídeo aqui, eu não vou fazer tantas contextualizações, porque a ideia aqui é fazer um paralelo, fazer uma comparação entre o homem do subsolo e o Brás Cubas, o personagem Brás Cubas do Machado de Assis. Então, a ideia, o objetivo deste vídeo hoje é esse. Então, não vou contextualizar tanto a obra aqui, tá? Eu quero ir mais objetivamente para essa parte da comparação. Mas, né, vamos ver aqui um pouquinho, né, do que a gente já conversou nos vídeos anteriores sobre o livro, né? Falei para vocês que existe aqui uma metáfora que ele cria que é sobre o muro de pedra, e essa metáfora é muito importante, né, de se entender. No último vídeo eu explico bem detalhadamente, né, o significado e os sentidos dessa imagem que ele cria desse muro de pedra. Então você pode buscar lá esse vídeo anterior, que lá a explicação está bem mais detalhada, tá? Mas aqui a gente vai dizer assim, né, esse muro de pedra sobre o qual ele diz aqui, né, que essa imagem que ele cria, seria então esse muro como um símbolo das reais regras da lógica, que seria uma lógica intransponível. Então é um muro que é um símbolo do real, né? Aquela lógica intransponível da realidade, né? Contra o qual, ou contra a qual, né? Essa lógica contra a qual nada se pode fazer. Então existe uma lógica, existem leis que regem, né, esse universo, esse mundo visível, e são leis contra as quais nada se pode fazer, porque essas leis já estão postas, essas leis já estão dadas, né? Então, o que significa esse muro? Esse muro seria, então, esse símbolo dessa lógica absoluta, né? Podemos dizer assim. Então, é o símbolo do racionalismo seco, né? E eu já falei para vocês que o Dostoiévski vai fazer aqui uma crítica muito ferrenha a esse racionalismo seco, a esse racionalismo absoluto, que é algo que começa a entrar em voga, né, de uma maneira muito forte, que começa a ser endeusado no século XIX, né, esse saber científico, o discurso científico, né, entronizado como única, né, absolutamente única verdade, né, sobre a qual se poderia ou se pode, né, se apoiar, tá? Mas aí esse muro de pedra, né, nesses relatos aqui, nesse tom confessional do Homem do Subsolo, ele é um muro que, em vez de consolar essa lógica do real, né, é uma lógica que, em vez de consolar, na verdade, ela não oferece nenhum conforto, né? Então parece que o Homem do Subsolo, parece que esse personagem aqui, ele meio que quer dizer assim que do que adianta, né, saber todas as regras do mundo, e ele é um homem que sabe muito, ele é um intelectual, né, ele vai dizer que ele tem uma lucidez, uma consciência refinada, né, e aí é como se ele estivesse dizendo assim, ó, e do que adianta eu saber
tudo, eu conhecer todas as regras do mundo, se elas apenas me lembram daquilo que eu não posso mudar. Elas apenas me lembram daquilo que eu não posso transpor. E aí a gente percebe o quê? Que o autor está querendo sugerir para a gente, né, está querendo trazer aqui para a gente uma espécie de uma abordagem, uma espécie de uma consideração da lucidez como uma maldição, né? Essa lucidez como uma espécie de maldição, né? Então aí o Dostoiévski, ao fazer essa crítica ferrenha, né, a esse racionalismo, essa razão iluminista entronizada, endeusada aí no século XIX, né, principalmente com relação a esse otimismo que se tinha com relação a tudo isso, né, a gente vê então que esse narrador do subsolo, ele é uma pessoa que entende demais, né, e justamente por entender demais, ele vê com muita clareza os limites da existência. E enxergar tudo isso com muita clareza, ou seja, enxergar as regras, né, as leis que regem a existência, enxergar todos esses limites, né, da existência para esse homem do subsolo, é um conhecimento que não o liberta. E não só não o liberta, mas também o paralisa, né? Então, basicamente isso que o autor traz aqui para a gente, principalmente na primeira parte, né? Que a gente tem ali um tom bem confessional, umas divagações e umas confissões deste homem do subsolo, né? Então, esse homem, ele não é uma pessoa ignorante, né? Ele é alguém, assim, que raciocina e ele sabe muito sobre tudo, né? Só que, ao mesmo tempo, ele é alguém que se desintegra emocionalmente. Então, ele é um misto, a gente percebe que ele é um misto de ódio, de impotência e também de um prazer mórbido de sofrer, né? Por quê? Porque a dor, para ele aqui, é quase um vício, né? Por que a dor para este homem do subsolo é quase um vício? Porque, para ele, a dor é a única coisa, né, que ainda faz com que ele sinta algo, né? Diante de todo esse conhecimento, diante de todo esse mundo explicável, racionalizado, né? Então a dor é a única coisa que faz com que ele desperte algum sentimento que fuja um pouco, né, desse viés racional. Seria mais ou menos isso daí, tá? Então a gente tem aí essa dor como uma identidade nesse homem do subsolo. Então a dor para ele é essa identidade dele, né? Uma condição. Então ele não existe, né? Sem essa dor, né? E aí, mesmo quanto mais ele sabe, né? Mais a dor aumenta, na verdade, né? E aí ele é forjado, portanto, nessa dor. Né? Quanto mais ele pensa, mais ele sofre, quanto mais ele sabe, mais essa dor aumenta, tá? Então, resumidamente, o que a gente tem aí? A gente tem uma hiperlucidez, que em vez de levar um homem para a ação, paralisa. A gente tem uma hiperlucidez que é paralisante nesse homem do subsolo, tanto é que ele divide, né, os indivíduos em duas categorias, que ele vai chamar aqueles que têm a consciência refinada, o grupo do qual ele faz parte, né, e que, portanto, é paralisado por essa hiperlucidez, e o homem da ação. O homem da ação, como ele não é tanto dado à introspecção, como ele não sabe tanto assim, então ele está mais pronto para agir, ele age mais rápido, né, está sempre mais disposto a praticar ações, né, porque ele não reflete tanto. E aí, então, a gente tem o quê? Essa hiperlucidez como algo paralisante para esse homem inteligente, para esse homem de consciência refinada, digamos, né? A gente também tem aí uma coisa que é muito importante, que é o ódio por si e pelo mundo, né? Esse homem do subsolo, ele é amargurado por causa disso. Então, ele padece de um ódio, ele sente um ódio dele mesmo e ele sente um ódio do mundo também. E aí entra um outro fator que é muito importante, que é o seguinte: por ele sentir todo esse ódio, essa angústia, essa amargura, ele tem um desejo profundo de vingança, mas aí ele sente mais ódio ainda. Por quê?
Porque ao passo que ele tem esse desejo de vingança, ele percebe que ele não pode culpar ninguém diretamente, né? Então a vingança, esse desejo de vingança que ele tem, é um desejo que não pode ser direcionado a ninguém, porque ele percebe assim que o sofrimento dele, né, não é alguém especificamente que está causando, não é uma instituição específica que está causando, então ele não tem como direcionar esse desejo de vingança dele para ninguém. E isso aumenta ainda mais, né? Toda essa existência paradoxal aumenta mais a angústia, né? Porque ele sente um desejo de vingança, mas ele não pode direcionar esse desejo, né? E a gente tem também uma reação dele a um consolo racional. Então, assim, a razão, né, não é capaz de oferecer esse consolo para este homem do subsolo, né? E aí ele vai cultivar, portanto, a dor como única certeza, né? Então, a única certeza que ele tem seria aí a dor, né? Então, qual seria a antiética do homem do subsolo? Ele é um ser que recusa a harmonia, ele é um indivíduo que recusa a razão, ele recusa o progresso idealizado e ele mergulha na contradição, né? Então a gente pode resumir as características desse homem do subsolo assim. Bom, feita essa pequena, longa introdução, né, para contextualizar um pouquinho de quem nós estamos falando, como eu disse, a gente pode muito bem fazer um paralelo agora deste homem do subsolo com o Brás Cubas, o personagem Brás Cubas, do Machado de Assis, tá? Por que dá para fazer esse paralelo? Porque da mesma maneira que Dostoiévski, ao emprestar a sua voz para este homem do subsolo, faz uma crítica, né, a esse mundo racionalizado, a esse positivismo, a esse otimismo científico, o Machado de Assis também faz isso, né, na obra dele, embora ambos os autores abordem isso de maneira um pouco diferente e de tons diferentes também, mas a gente tem, né, essa crítica e esse olhar de desconfiança para todo esse progresso e endeusamento científico, né, a gente tem essa desconfiança tanto em Dostoiévski quanto em Machado de Assis, tá? Então, o que a gente pode pensar aqui, né? Começar a pensar. Os dois vão fazer essa crítica direta, né, a esse racionalismo do século XIX, como uma espécie de crítica que quer dizer assim, ó, esse racionalismo, né, que vocês, pelo qual vocês tanto anseiam, né, no qual vocês depositam tanto otimismo e tanta esperança, ele, na verdade, não vai resolver, né, todos os males da humanidade. Ele não tem condição de fazer isso, né? E no Machado de Assis, a gente percebe essa crítica com um tom mais irônico, né? Uma ironia, um desencanto, né? E a gente pode perceber isso de uma maneira quase explícita em algumas obras especificamente, né? Que é no Alienista. O Alienista, a gente pode, nossa, desdobrar muitas coisas com relação a essa crítica, né? Nessa crença positivista exagerada do século XIX. Mas a gente também pode encontrar isso no Memórias Póstumas de Brás Cubas, e a gente também consegue encontrar isso no Quincas Borba, com a teoria dele do humanitismo, né? Mas hoje aqui eu quero fazer um paralelo entre o Homem do Subsolo e o Brás Cubas, especificamente. A gente pode voltar no outro dia e fazer um paralelo, né, com o Dr. Bacamarte, né, do Alienista. Mas hoje vamos fazer aqui, vamos nos ater ao Homem do Subsolo e o Brás Cubas, tá? Então vamos lá, ó. O Brás Cubas, né? Ele vai trazer aqui, ele vai tratar, né? A teoria do humanitismo, na verdade, já aparece, né? No Brás Cubas, já aparece ali com o personagem Quincas Borba. E o que a gente tem? Quando essa teoria aparece ali no Memórias Póstumas do Brás Cubas, a gente tem ali uma caricatura, né? O Machado de Assis trazendo, desenhando uma caricatura absurda
desse cientificismo, né, desse determinismo darwinista, né, a gente percebe que ele está sendo muito sarcástico e caricaturando, né, essa teoria, tá? Bom, e aí o Machado, portanto, ele desconstrói, né, essa ideia de que o ser humano é apenas um organismo explicável, né, pelo viés da razão. Ele vai mostrar, assim, que o indivíduo, né, o ser humano, ele também é movido por outras potências que não são explicáveis pelo viés da racionalidade, né, que são a vaidade, o desejo, o orgulho, o ressentimento, o medo da morte. Então, são todas abordagens que aparecem, né, com muita recorrência e que predominam, na verdade, né, nas obras, como temas, né, como fundo temático das obras do Machado de Assis. E essas coisas, essas potências, né, essas temáticas, elas não são explicáveis pelo viés da razão, né? Então, assim como o Dostoiévski, o Machado, ele nega que esse sofrimento humano possa ser curado, possa ser redimido pela razão, né? Então, a gente tem aí esse ponto de contato, né, na obra dos dois autores aí. Então, que ponto de contato, que ponto em comum que a gente pode falar? A gente pode falar do homem dividido, né? O homem cindido. A gente tem esse homem cindido tanto na obra do Machado quanto na obra do Dostoiévski, né? Que é esse homem que pensa demais, mas não age, ou então quando age, vai agir de uma forma bem destrutiva, né? O Dostoiévski traz muito isso aqui e o Machado também, né? A gente tem também esse homem que entende tudo, mas não encontra sentido. Então, mesmo ele sabendo muito, mesmo ele tendo uma consciência muito refinada, entendendo muitas coisas, ele não encontra sentido, né, nas coisas. Não é o suficiente, portanto, esse saber demais, né? Aqui a gente tem uma distinção clara também entre inteligência, intelectualidade e sabedoria, né? Isso é muito importante também. E a gente tem também esse indivíduo que ironiza a razão porque ela não dá conta do absurdo humano, né? Então, os dois autores tratam isso, né, com muita ênfase. Só que daí entra a diferença, né? A maneira de abordagem que muda um pouquinho, porque em Dostoiévski a gente tem toda essa temática, né, sendo abordada de uma maneira mais trágica, né? O Dostoiévski, ele aborda isso de uma maneira mais trágica, mais obscura, mais febril, né? O homem do subsolo, ele é febril, ele tem um temperamento assim, né, apaixonado, né? Então é a maneira como o Dostoiévski aborda isso, né? O Machado, ele aborda isso de uma maneira mais irônica. Ele tem um tom mais frio, né, mais distante, assim, mais elegante, né? E é como se ele quisesse mostrar assim pra gente, ó, a razão leva ao ridículo, né? A razão exacerbada, a razão como verdade absoluta, leva a gente ao ridículo. A vaidade acaba ficando muito exposta, né? E leva a gente também a um riso melancólico. Então, o Machado, ele tem essa ironia que causa um riso. É um riso melancólico, mas causa um riso, né? Tem um tom risível aí, né? É amargo, mas é um riso, né? O Dostoiévski, ele geme, né? Ele praticamente geme. O homem do subsolo, ele é febril e ele geme, né? Então o Machado ri e o Dostoiévski, ele geme, né? Essa diferença aí de tom, diferença de linguagem aí entre os dois, tá? E fazendo aí um paralelo entre o subsolo, né, e o Brás Cubas. Então, ambos, né, o Homem do Subsolo e o Brás Cubas, ambos narram as suas próprias vidas. E os dois narram as suas vidas com distanciamento e com crueldade. O Brás Cubas narra sua vida com distanciamento porque ele já está morto, né, já está num outro plano, então ele tem esse distanciamento da sua vida, assim como o Homem do Subsolo também, ao falar da sua vida, né,
A primeira parte é um tom confessional, a segunda parte é uma narrativa em retrospectiva, então os dois vão narrar a própria vida com distância e com um tom de crueldade, né? Os dois também sabem demais. O Brás Cubas, ele não é uma pessoa ignorante, embora ele conte lá pra gente, né, a certa altura da narrativa, que quando ele foi estudar em Coimbra, fez lá a faculdade de Direito igual o nariz dele, né, conta toda aquela coisa, e se forma e não fazia a menor ideia, né, do que era aquela ciência, né, na qual ele estava se formando, mas ele não é mais uma pessoa tão ignorante. Por quê? Porque ele é um defunto, ele já está morto, né? E por estar morto, aí ele consegue ter esse olhar retrospectivo, né? E meio que onisciente, né? Da vida. Então ele já tem condição de saber demais, justamente por ele estar distante, por ele estar morto, estar num outro plano, né? Enxergando outras coisas que antes ele não enxergava. Vamos pensar assim, né? Então os dois sabem demais, né? Agora, saber demais não redime nem o Brás Cubas e nem o homem do subsolo, né? Então, é um saber racional, né? É um saber inteligente, mas que não é capaz de transformar nenhum nem outro, né? Os dois também encaram a dor e a mediocridade como potências naturais, como condições, né? Uma condição do ser humano, a dor e a mediocridade, né? O ser humano, ele pode evoluir intelectualmente falando, mas ele vai ter sempre esse traço, né? Que é o traço da dor existencial e é o traço da mediocridade também, né? E os dois são anti-heróis, né? São anti-heróis lúcidos, então os dois estão ali com uma consciência refinada, e são fracassados também, né? O Brás Cubas vai contando pra gente o tempo todo, né, sobre o fracasso dele. E este homem do subsolo também, né? Ele também se coloca o tempo todo como um fracassado, né? Pelo menos assim, diante da lógica, né? Do olhar, né? Diante do julgamento das pessoas normais, né? Ele é um fracassado. Brás Cubas também, né? É um fracassado. Então, eles têm esses pontos de contato, né? Aí, se a gente for pensar assim, ó, na obra do Machado e na obra do Dostoiévski, né, como é que a gente vai encontrar, por exemplo, a visão com relação ao cientificismo, né? Então, com relação ao cientificismo, para Dostoiévski, essa razão, ela é uma razão fria, mecânica, reducionista, é uma razão que não compreende, não é capaz de dar conta da alma humana, nem do sofrimento, né? No Machado, o que a gente encontra? A gente encontra aí essa caracterização da razão, do racionalismo, como algo assim que a razão como sendo algo pretensioso, a razão em Machado é algo pretensioso, né? A razão no Machado é algo vaidoso, ela é vaidosa. A razão no Machado, ela é usada para legitimar abusos, para legitimar grandes absurdos, né? Então, e a razão também na obra do Machado, ela serve ela serve aos interesses pessoais, né? Digamos assim. Então, a gente tem aí, né, essa abordagem, né, de um e de outro, com relação aí por exemplo, a figura do sujeito moderno, né? Porque ambos são autores do século XIX, né? Ambos estão ali atravessando o século XIX. Então, com relação a essa figura do sujeito moderno, então na obra do Dostoiévski, a gente tem assim um sujeito que é dividido, é lúcido, é impotente diante da sua própria dor, né? E no Machado a gente tem também esse indivíduo dividido, né? Mas aí a gente tem um indivíduo dividido, mas ele é cínico, ele é acomodado na sua mediocridade, ele ri da própria miséria muitas vezes, né? Mas também não muda nada, né? Narrador, né? Narrador, a gente tem o narrador aqui, o Homem do Subsolo, e a gente tem o Brás Cubas, né? Lá no Memórias Póstumas. Então, o narrador do Dostoiévski, o narrador do Subsolo, ele é um sujeito atormentado, né? Ele é consciente da sua hipocrisia, vamos dizer assim, né? E ele
fala para provocar, ele fala para confundir, para sofrer, né? O narrador machadiano, ele é espirituoso, ele é vaidoso, né? Ele é autoconsciente e só que ele fala para entreter, né? Enquanto o narrador aqui ele fala para provocar, né? Ele quer provocar reflexões e questões filosóficas, né? Em quem está lendo, o narrador machadiano ele fala para entreter e ele fala também para disfarçar, para dissimular, né? E também para expor a decadência, né, do ser humano, para expor a decadência alheia, né? Aí, com relação à atitude diante do absurdo da vida. Então, o que, que a gente tem no narrador do Dostoiévski? A gente tem aí um narrador que grita, um narrador que range os dentes, que sofre, né? Um narrador que afirma a dor como uma identidade, como eu já falei aqui inicialmente, né? No narrador machadiano, a gente tem o quê? Esse narrador que, diante do absurdo da vida, ele ri, ele desdenha, né? E ele observa e afirma tudo isso, né? Todo esse desencanto como uma inteligência, né? Digamos assim. Uma crítica ao determinismo, né? Como é que os dois se portam, como é que eles tratam essa crítica ao determinismo. Então, assim, ó, o Dostoiévski vai meio que contra a ideia de que o homem é previsível, né? Ele não aceita isso, esse narrador aqui, ele não quer aceitar isso, de que o homem possa ser previsível, racional, controlável. Tem que haver um espaço para o mistério, tem que haver um espaço para o imprevisto, tem que haver um espaço para a liberdade, um espaço que mostre assim que nem todas as coisas estão postas, nem todas as coisas estão definidas ainda pelo viés racionalista, né? E aí, o narrador machadiano, a gente tem o quê? Ele é contra a ideia de que a ciência pode diagnosticar o espírito humano, né? O ser humano, ele traz essa ideia assim, de que o ser humano, ele é contraditório o tempo todo, contraditório. Ele quer esse espaço para mostrar que o ser humano, ele é contraditório, né? Ele tem essa contradição e ele também é risível, né? A gente olha para a existência humana e a gente tem vontade de rir, né? Isso que o narrador machadiano traz muitas vezes, né? Aí, se a gente fosse fazer um paralelo, então, entre esses personagens, né? A gente tem, assim, que o homem do subsolo, ele é lúcido, ele é ressentido, ele é passivo e ele é esmagado pela consciência dele, tá? Ele é simplesmente esmagado por essa lucidez, por essa consciência refinada que ele tem. O Brás Cubas, ele é um morto vaidoso, né? Então ele narra com distanciamento e sarcasmo a insignificância dele próprio, né? Então, digamos assim. Com relação à linguagem, né? A linguagem no Dostoiévski é uma linguagem densa, é uma linguagem tortuosa, como eu já disse, né? O Dostoiévski não é um autor assim tranquilinho de ler, né? Então você tem aqui uma linguagem densa para esse narrador, para esse personagem, né? É contraditória também. O homem do subsolo o tempo todo ele fala uma coisa e ele se contradiz, né? E ele faz assim provocações. Ele é muito, muito provocativo, né? E a linguagem machadiana ali com o Brás Cubas é uma linguagem mais sutil, é uma linguagem mais refinada, né? No Dostoiévski ela é mais pesada, mais densa. No Machado ela é mais refinada e ela é mais precisa também, né? Enquanto aqui é uma linguagem muito contraditória. No Machado ela é mais precisa, porém, veja bem, ela é precisa, porém ela é cheia de ambiguidades, né? Então, o narrador machadiano, quando ele quer trazer as ambiguidades, ele deixa muito claro, muito bem delimitado, né? O que ele quer dizer com precisão e o que ele quer dizer propositadamente com ambiguidade, né? Então fica tudo muito clarinho ali, né? E com muitos eufemismos irônicos também, né? Essa linguagem do Machado, né? Esses eufemismos irônicos é aí o RG, né? Do Machado de Assis, tá? Então, para fechar, para concluir, o que a gente pode pensar, né, considerando o narrador do Brás Cubas, do Memórias Póstumas, e considerando esse narrador aqui do Homem do Subsolo?
tanto Dostoiévski quanto o Machado, eles desmontam, por meio desses dois narradores, né, eles desmontam esse ideal cientificista do século XIX, né, quando eles revelam a impotência da razão diante do sofrimento humano. Mas, se o Dostoiévski faz isso com uma linguagem confessional, uma linguagem trágica, que vai transformando a dor em identidade, o Machado de Assis, ele recorre à ironia e ao desencanto para expor a vaidade, para expor o ridículo daqueles que tentam explicar a alma humana por fórmulas científicas, né? Então Machado tenta mostrar assim, quando nas nossas reiteradas vezes, né, existem aí essas tentativas de uma explicação de coisas que são próprias da alma, né, e que não podem ser explicadas pelo saber científico, né, o quanto nós somos ridículos quando nós insistimos, né, em fazer isso, em querer dar conta, né, de explicar tudo isso pelo viés científico. Então os dois estão mostrando que há coisas, né, há mistérios que não vão poder ser explicados pelo viés racionalista, né? Há coisas na constituição do ser humano que a razão iluminista não vai dar conta de dizer, de explicar, tá? Então, resumidamente, né, esse seria um paralelo, né? Pontos em comum, pontos em que eles se diferem um pouquinho aqui, né? Tanto na abordagem do Dostoiévski quanto na abordagem machadiana, tá? Bom, certamente eu vou voltar para falar um pouco mais, né, do Memórias do Subsolo, porque tem muito mais coisa para falar aqui, né? Mas por hoje eu vou ficando por aqui. A gente se encontra então numa próxima. Tchau!